Bom, bem-vindos ao Manifesto Um Arte de Dizer. Estamos na quinta edição. Alguns estiveram cá ontem, outros nem por isso. E no que me diz respeito, eu tenho que fazer sempre este louvor à Câmara de Valongo, à Vice-Presidente Ana Maria, pelo convite e à exemplo extremo pela produção e programação. E o louvor não é para me convidar, é porque ainda agora estávamos a falar, eu e a professora, desta iniciativa, desta vontade que a autarquia tem de fazer diferente, programar culturalmente diferente. Poderiam fazê-lo pelo caminho mais fácil, que é o mainstream, as multidões, e vocês estão aqui a trilhar um caminho longo, mas que dá-me a ideia que com o tempo é isso que nos vai distinguir tudo à volta e do território e daquilo que se faz do ponto de vista cultural. Porque tem também aqui a concorrência desleal de uma grande cidade, que é o Porto, portanto, aqui muito perto. E é de facto esse sublinhar que eu gosto sempre de deixar aqui, e já estou aqui há algum tempo. Portanto, eu estava aqui a fazer contas por alto, acho que é a quarta edição, fizemos 3 aqui em loco, pelo menos com a minha presença, e uma que foi em tempos de pandemia, a partir de casa, que foi uma experiência que certamente não vou esquecer, e quem participou também não esquecerá certamente. Portanto, esse sublinhado que eu quero deixar, e esse agradecimento à Câmara. Aqui neste pedaço do festival, que começou este ano da melhor maneira, acho eu, com a celebração dos 100 anos da Natália Correia. Felizmente muita gente, e tem estado muita gente durante o festival aqui, um pouco mais deslocado. Este edifício podia estar mais perto do coração da cidade e permitir aqui uma dinâmica mais forte, mas ele existe e tem que ser trabalhado, sem dúvida. Bom, e aqui, como eu dizia nestas conversas, não quero me alongar muito, o benefício da dúvida é uma conversa informal, basicamente, é um espaço para refletirmos, para pensarmos um bocadinho, enfim, é conversa gostosa. E hoje com 2 mulheres maravilhosas, portanto, o que mais me poderia acontecer? Nada. Está de praia, Exato. Mas até aí, agradecer a todos os que vieram, porque conseguiram fugir do inferno climático que estamos a assistir lá fora. E aqui estamos um bocadinho refugiados, mas naturalmente também merece reflexão, porque não sei quanto tempo é que a gente vai ter o ar-condicionado para fugir a esta desgraça que nos está a acontecer. Bom, vou apresentar então as nossas estrelas desta tarde. A Diana Duarte, que é alguém que eu conheço muito bem há muitos anos, somos amigos, portanto, nem sei como apresentar. Eu sei que ela não gosta de ser, não gosta muito de ser entrevistada, gosta mais de ser... Gosta muito de perguntar, mas é injusto, porque ela é uma grande comunicadora e gosto muito de falar com ela, portanto, certamente que vai permitir-nos fazer aqui uma grande conversa. É apresentadora, é radialista, já foi jornalista, ainda faz jornalismo, não sei se te consideras... Não tenho carteira, sabes? Eu sou obrigada a dizer que não sou jornalista, mas sinto que o jornalismo não sei de mim. Em particular as entrevistas, há sempre uma procura pela verdade e pelo rigor. A carteira a mim apesar de ter carteira e de ser jornalista há muitos anos, não é uma coisa impeditiva para fazer jornalismo. Sim, podemos fazer jornalismo sem ser jornalistas encartados. Ela também é autora e apresentou durante muito tempo programas na Antena 3, com o Alvin, que devia estar aqui hoje, e muitas das pessoas certamente devem ter visto o Alvin como convidado, que é a última da hora, e quem conhece o Alvin, como nós também conhecemos, sabemos que esta probabilidade das coisas falharem com ele é muito presente. Mas tem amigas para substituir. E estamos muito bem entregues. Só para dizer que os programas que tu costumas apresentar, que são a minha geração, e nunca é tarde, não é? São programas mais ligados, para quem não conhece, ligados à nova geração, à tua geração, já não à minha. Bem, à tua, quer ser intergeracional, mas dá para algo que sim. E passaste também pela SIC Notícias, foste minha colega, foste das pioneiras da Rádio Observador, penso eu. Muito bem.
Vamos passar para a Fátima. A Fátima Vieira é vice-reitora da Universidade de Porto, professora catedrática da Faculdade de Letras, e depois é responsável de uma série de projetos que nem teria tempo para falar sobre eles, mas projetos como a Casa Comum ou o Corredor Cultural são alguns exemplos. Mas também aqui em Valongo. Mas aqui também em Valongo já vai-nos explicar, não, por acaso nem sabia, mas fiquei de saber desses programas também. E é dinamizadora de vários espaços também na zona do Porto, e não só. Agradecer a presença das duas. E é também uma pessoa que é quase uma espécie de referência da utopia em Portugal, não é? Utópica. É absolutamente utópica. Teria sido interessante estar ontem com o Manuel João Vieira, que esteve aqui, que é outro paradigma da utopia, e daria certamente uma conversa interessante. Mas eu tenho muita curiosidade sobre isso. Quando percebi que a Fátima tinha essa ligação, esse amor pela utopia, aguçou uma curiosidade, sobretudo para perceber como quer viver com esse pensamento sempre utópico, presente, julgo eu, no seu cotidiano, não é? No cotidiano, sempre. Aliás, está relacionado também com o projeto que temos aqui na Utopia. Eu posso dizer que mais ou menos desde 2005 que os jovens das escolas, começamos com o agrupamento de escolas de Valongo, mas agora tentamos alargar a mais, conhecem a palavra utopia e sabem que utopia significa progresso. E sabem todos eles, por exemplo, qual é a diferença entre perspectiva, ou em princípio deverão saber, entre perspectiva e utopia, porque a utopia leva-nos sempre muito, muito mais adiante. Eu, quando as pessoas me perguntam o que é utopia, normalmente recorro a um videoclipe que está no YouTube, onde o Eduardo Galeano conta que estava certo dia em Cartagena das Índias com um realizador de cinema, o Fernando Birri. E alguém, um estudante, perguntou ao Birri, mas afinal para que é que serve a utopia? E o Eduardo Galeano, nesse videoclipe, diz: ainda bem que não me perguntaram a mim, porque eu não sabia responder. Mas, segundo ele, o Birri respondeu magnificamente. Explicou que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte. Nós damos 10 passos e a utopia afasta-se 10 passos. Mais 10 passos e eu já estou lá fora. Se continuar assim, para que é que serve a utopia? Para me fazer caminhar, não me obrigar a caminhar. E, portanto, esta ideia do pensamento utópico, que é algo que nos inspira, é muito importante. Mas não a torna muito irrealista ou sonhadora? Não. Os utópicos são todos realistas. O grande problema tem a ver com a história da palavra utopia, que durante muito tempo esteve ligada ao pensamento político, não é? Portanto, utopia e ideologia estiveram sempre muito juntas. Hoje, não, falamos de utopia mais na sua dimensão filosófica. E a grande diferença, só para ver qual é, pensei que estava a dizer os meninos daqui de Valongo, como eu costumo dizer, estão ali as duas pessoas que trabalham comigo, a Olga Almeida, que é a professora que há muitos anos do agrupamento de escolas, a Helena Lobo, que trabalha também connosco. Os meninos sabem que a diferença é no pensamento extrapolativo, não é? Como é que vai ser o futuro? Claro que tem sempre a ver com o futuro. No pensamento extrapolativo, o que é que eu pergunto? Com os instrumentos que eu tenho aqui, o que é que eu posso fazer? De que forma eu posso construir o futuro? Isso é interessante, mas não é muito interessante, porque eu estou limitada pelos instrumentos. Enquanto no pensamento utópico, o que eu pergunto primeiro é como é que eu quero que o futuro seja? E depois vou inventar os instrumentos. Foi, no fundo, aquilo que aconteceu com a Covid. Não é? Nós queríamos uma vacina, ninguém andou a perguntar o que é que nós sabíamos, o que é que nós temos que inventar para que aquilo aconteça mesmo. E aquilo que fazemos nos projetos, já desde 2005, com muitos estagiários estrangeiros, neste momento já ultrapassamos os 100 estudantes estrangeiros que passam connosco pelo menos 4 meses, aqui, entre 4 meses e 1 ano, a trabalhar com os meninos das escolas, é sempre o que querem para o futuro. Mas isso é uma eterna insatisfação, não é? Ainda bem. É uma canseira. Não é canseira nenhuma, pelo contrário, senão nós ficamos sempre no mesmo sítio, não é? Agora, os utopistas são realistas. E pode ser utópico no sofá só? Teoricamente, mas era bom que passasse a jogar. Isso interessa. Não, mas sobretudo que são esses tópicos também. Mas a distopia é uma forma de utopia também. Depois posso explicar porque depois não se transformar mal. Mas eu queria dizer que os utópicos, hoje, quando falamos deles, são todos realistas. É por conhecerem a realidade e por não gostarem da realidade que querem procurar alternativas. Não é? Portanto, aquilo que nós entendemos hoje pela área de estudo sobre a utopia, o pensamento utópico, é muito diferente daquilo que entendíamos no tempo das grandes narrativas do século XIX. Então, o Manuel João é um utópico do século XIX. Acho que era uma grande narrativa, é isso? Não, mas nós não estamos interessados.
Nós não estamos interessados neste momento em grandes narrativas. Nós não queremos mudar o mundo com pequenos projetos. Diana, tu tens alguma coisa de utópica? Eu estava a ouvir muita atenção e nunca tinha pensado na utopia desse ponto de vista. Para mim, na escola, em História, quando falamos de Thomas More, é sempre uma sociedade que nós idealizamos, mas que nunca vamos conseguir atingir. Mas acho que é interessante esta perspectiva de pôr o sonho à frente para depois concretizarmos com pequenos passos, como a professora disse. Qual foi a pergunta que me fizeste? Se revias nesta ideia de utópica. Agora, deste ponto de vista, que a professora explicou, acho que sim. A Fátima explicou, acho que sim. E tento pôr... Sinto que Portugal é um país cada vez menos utópico deste ponto de vista, principalmente para os mais jovens do que eu até. E ando um pouco descrente e desesperançada. Estava ali a ver um livro, A Lenda da Desesperança. Ando um pouco desesperançada com Portugal. Mas acho muito importante termos esta perspectiva de não nos afastarmos do sonho e de acreditarmos que todos podemos, ou cada um, pode contribuir para que as coisas mudem um bocadinho. Mas sentes que a tua geração, que a ouves todas as semanas, tem essa perspectiva, tem ainda essa capacidade perante a adversidade que é o cotidiano para os jovens, de se abstrair e de encontrar sonhos? Eu acho que sim, eu acho que estamos a tentar. A prova disso são as manifestações. Este ano temos 2 grandes manifestações para a habitação, o que prova que as pessoas, de alguma forma, estão a querer sair do sofá. Não é? A utopia do sofá, não há ativismo do sofá. Há uma vontade, efetivamente, de fazer com que as coisas se agitem e que possam mudar. Ao mesmo tempo, há uma certa... esta desesperança de que as coisas não vão mudar assim tão rapidamente, de que em 2025, 2026 vamos continuar em manifestações na rua a gritar por salários mais altos ou por rendas mais baixas. Por isso, não sei se me apanhas numa fase muito positiva para estar aqui a ter coisas bonitas e esperançosas, porque eu não me encontro numa fase muito radiante em relação àquilo que é o meu futuro, que é o futuro das pessoas mais jovens do que eu. Porque tenho essa preocupação ao ter um programa de mais jovens, é uma atitude também de preocupação com os outros. E não é só dar-lhes um palco para ser o microfone à frente, é perceber efetivamente que, mesmo que lhes um palco, as coisas para eles continuam a não ser nada fáceis. E estamos sempre a ouvir que somos a geração mais bem preparada sempre, e agora também começamos a assistir às gerações mais pequenininha, que parece ainda hoje, antes de ir para aqui, estava para um pequeno almoço e estava a ver pais com uma criança muito pequenina a pôr já um telemóvel à frente e entretê-la, a torná-la já amorfa com meses, e isso mete-me muita impressão. E nesta semana fiz uma entrevista a propósito disso, da educação Montessori, como é que podemos educar as crianças, e uma das chaves é afastar a tecnologia do cérebro das crianças, e esta geração, as novas gerações, estão, pela primeira vez, o QI está a reduzir-se em relação à geração atual por causa dos ecrãs. E não sei porque é que fui para aqui, não é dessa pergunta. Sim, mas é interessante porque os jovens acabam por ter, se calhar até lhe dificultam o pensamento utópico, porque esta coisa das redes sociais, o ecrã, torna-nos muito sedentários do pensamento, não é? E pouco virados para a utopia. Pois, não vamos dar o mesmo. Sobretudo com há o Byung-Chul Han. Pois ele tem aquele pensamento, eu estava a ver se me lembrava, chama-se a expulsão do outro. E ele tem aquele conceito muito interessante que é da mesmidade. O grande problema, eu por acaso depois de ter lido, mudei, porque eu tenho as redes sociais. Sim. Também enquanto não é, responsável pela cultura, portanto ponho lá tudo. E ele o que diz é que o nosso problema é que nós estamos agora condenados à mesmidade. Porquê? Porque só aceitamos como amigos pessoas que pensam como nós. Aqueles que dizem coisas que nós não queremos. Não é? Por exemplo, nós dizemos, eu não quero que não seja, já me aconteceu muitas vezes, achar gente isto é um disparate, não tem nada, não quero. Mas depois eu continuo nesta bolha de mesmidade, não é? Eu continuo na mesma bolha e só ouço as outras pessoas que dizem aquilo que eu penso, e portanto eu nunca vou conseguir perceber o que é que os outros dizem. Adoro o Byung-Chul Han. Li recentemente, em setembro, o Vita Contemplativa, em que ele faz mais uma vez uma reflexão sobre o silêncio. Vivemos em tempos em que não há silêncio, e nós não damos silêncio a nós mesmos. Andamos sempre à procura de estímulos, e mesmo quando saímos, sei lá, com a namorada ou namorada, ou com amigos, vamos fazer sítios barulhentos em que nem sequer conseguimos conversar. Andamos nesse constante ruído e nessa ausência de espaço para refletir, para a inatividade. Eu falo muito da inatividade, que é muito
traz muitos benefícios para a criatividade, para o pensamento, para a reflexão, mais uma vez para a utopia, porque não existe essa utopia que a Fátima explicou se não houver esse espaço de nos ouvirmos a nós mesmos e nos conectarmos com aquilo, com o presente. Como é que vamos para o futuro se não estivermos efetivamente no presente? E o que se vê também à minha volta, na minha geração, vejo muito problemas de saúde mental muito agravados e relacionados com a ansiedade, e é sempre com o futuro e com esse permanente ruído de não estarmos a saber estar. Isso significa também que essa geração se encurralou ela própria, não é? Ou foi encurralada? Não sei. O menino que estava a pôr, os pais é que estão a pôr no ecrã à frente do menino. E eu levantei-me e fui ver se a criança estava a olhar para o ecrã e eu pensei assim, se fosse o meu filho, não tenho filhos ainda, gostava de ser, e preocupo muito com psicologia infantil e gosto de ler sobre isso, eu imaginava dar uma bola, ou com cores, ou ele ficar estimulado, mas com algo real, palpável. Eu fui dar a volta, percebi o que é que o menino estava a fazer, e ele tinha assim um fio, ele estava a brincar com o fio. Eu pensei, boa, ainda estás a ser mais forte que os teus pais. Mas são os pais que estão a pôr o ecrã ali, estão a dar. Eu não quero o ecrã, mas eles estão ali a pôr com muitas cores, com muitos ruídos, para o entreter. E naquela idade, naqueles meses em que o cérebro da criança é super plástico. Mas sabes que os pais também têm as suas dificuldades, não é? Eu penso por mim. Mas estou a desistir logo à partida. E tento resistir também a esta coisa de pôr um ecrã à frente, mas nós também temos as nossas adversidades diárias, resolver os nossos problemas, e também queremos ter o nosso tempo para pensar em nós um bocadinho. E isso torna-se difícil porque é uma sociedade de estímulos, tudo à nossa volta nos está sempre a estimular, e a coisa dos telemóveis não ajuda, não é? Mas pelo menos que na escola seja diferente, não é? Sim, isso é que eu acho interessante. E era aí que eu ia perguntar, se as faculdades hoje em dia conseguem ter esse distanciamento, porque, por exemplo, agora estamos a falar se nas escolas secundárias devem ter ou não os telemóveis ligados, tenho a minha opinião. Eu até achei interessante que o PSD desvalorizasse e se risse do António Costa ter falado isso numa última entrevista à TVI. Claro que isso não é o principal, mas provavelmente é uma reflexão que tem que ser mesmo feita, não se pode desvalorizar. Não sei se nas faculdades isso se consegue, de alguma maneira, Estamos agora a ter problemas, sobretudo em letras, não é? Dou aulas na Faculdade de Letras, onde nós funcionamos com ensaios, não é? E já sabemos que o chat GPT o que faz é ensaio. Nós dizemos, eu quero 10 referências, façam-me qualquer coisa deste género. E, portanto, uma das decisões que nós tomamos recentemente foi exatamente retomar as orais, para termos a certeza de que os textos foram realmente produzidos pelas pessoas. Mas, na verdade, eu posso... Elas tinham desaparecido, as orais já não... Praticamente não fazíamos, ou seja, não fazíamos a discussão de uma oral. Estou a pensar nos mestrados, por exemplo. Os estudantes o que têm é que entregar um ensaio. Nós já tínhamos programas, portanto, eram submetidos, os ensaios eram submetidos através de uma plataforma que detectava o plágio. E portanto, na altura nós o que fazíamos era muito interessante porque era muito didático, era muito pedagógico. O estudante submetia e depois a plataforma dizia, atenção, isto aqui tem 50% de plágio, e ele mudava, e portanto podia submeter quantas vezes fosse preciso até estar satisfeito. É muito interessante porque acho que é mais pedagógico do que nós dizermos, olha, fez 50% de plágio. Portanto, perceber aquilo que é o plágio, sim, mas entretanto com os ensaios é perfeitamente possível, realmente, portanto, isso para fazer um ensaio do género que nós pedimos numa cadeira de mestrado, por exemplo, com estudos culturais, se nós pedimos ao chat GPT para fazer um ensaio com 10 referências, ele faz. E é possível também os estudantes estudarem aquele ensaio, aprenderem-no de cor e mesmo assim defendê-lo. Eu gostava, portanto, nós estamos a tentar perceber de que forma é que nós podemos mudar, mas eu gostava era só de mudar as escolas. Há uma escola aqui no Porto, que é a OSMOP, aqui no Porto, não, ali ao lado, aqui é a OSMOP, que é uma IPSS, salvo erro. E eu vim de lá, fui lá há 4 ou 5 anos e vim de lá encantada. E há outros exemplos. Fui lá a visitar a turma dos 4 anos, exatamente porque iam falar aos meninos sobre utopia, com 4 anos. Portanto, a palavra tinha que ser conhecida. Eu cheguei lá e a educadora tinha decidido que o tema era os mamíferos, e então mesmo, em vez de irem para os mamíferos do costume, eles punham à votação. Então, que mamífero é que nós vamos estudar? Pronto. Mas o que me deixou realmente encantado foi as paredes que estavam todas escritas e pintadas pelos meninos. Portanto, periodicamente as paredes são pintadas de branco, e eles podem fazer o que quiserem. Mas quando eu estava lá, chegou um grupinho de meninos, eram 4 ou 5, que vinham com uma assistente.
E a educadora perguntou, então, que novidades é que tu tens da rua? Então, os MOP ficam ali na rua de Costa Cabral. E os meninos todos os dias vão à mercearia comprar qualquer coisa para o almoço, passam por outro sítio. Então, eles diziam, a mulher do senhor José está hoje doente, está um bocado constipada. Olha, mas aqui as laranjas hoje estão mais caras. Então, aquela relação com a rua, eu achei incrível. Disse, mas fazem em conjunto? Não percebi bem. Há sempre uma delegação de meninos, portanto, eles são 20 e tal, 4 ou 5 todos os dias vão. Portanto, eles estão sempre uma vez por semana, no grupinho que eles pertencem, eles vão sair. E aí é que é importante, porque aí é que eles percebem o sentido de comunidade. Porque o grande problema do ecrã é deixar-nos sozinhos, não é? Somos nós e aqueles nossos pretensos amigos. Mas perceber os problemas da comunidade, que aquela rua está esburacada, que se calhar a outra pessoa ali não tem onde viver. Esse sentido de comunidade é muito interessante também nesse sentido. Uma dúvida que eu tenho, Diana, em relação... quando me disseram que tu vinhas, eu fiquei... Comecei a perguntar-me a mim próprio o que é que eu nunca te tinha perguntado e que achava curioso em relação a ti. O que eu acho curioso em relação a ti, sempre te vi como abraçada de livros para onde quer que fosses, não é? Eu tenho livros, sempre que olhar para a Fátima e pensei, também posso fazer. E ao mesmo tempo és alguém que domina as redes sociais, que domina as novas tecnologias, que trabalha também esse lado. Tu consegues ter aí o pé nos dois lados com algum equilíbrio ou não? Não é fácil. Cada vez, este ano passei, eu sinto-me, sempre que consigo arranjar tempo para ler um livro, volto a sentir-me feliz e depois penso, andas triste porque não andas a ler. E este ano tive muitas dificuldades em conseguir ler um livro inteiro e só o consegui fazer, este ano tive muito trabalho assim normal e fui sozinha para a Ilha das Flores, nos Açores, e levei 6 livros comigo. E li 3 livros e meio. São livros feitos porque fiz amigos lá. E depois acabei por... quando encontramos pessoas interessantes, uma boa conversa é quase tão bom como ler um livro. E fui mesmo à procura desse espaço de silêncio, contemplação. Fui ler um livro contemplativo, foi o primeiro que eu li. E levei muitos livros dirigidos a esse tema mesmo, da procura pelo silêncio, da procura pelo espaço para estarmos sozinhos. E com o livro nunca estás verdadeiramente sozinho, mas ao mesmo tempo sentes que não estás a ser assoberbado pela tal quantidade de estímulos. E o que eu fiz foi... As Flores é uma ilha muito bonita, que Conselho para quem não foi, e o Corvo também. E tens muitos momentos em que é só tu e a natureza, em que não há evidência de passagem humana. Isso para mim é muito motivador, da tal tentativa de conectarmos ao presente e de arranjar momento para a leitura. Porque é muito difícil hoje em dia nós lermos livros se temos o telefone constantemente com notificações. E chega um ponto em que o domingo é muito parecido com a sexta, com a quinta, porque as notificações caem na mesma. E eu já tenho nota em mim que vou a e-mail todos os dias, porque tenho sempre coisas importantes para tratar. E acabamos por tornar-nos escravos de nós mesmos ao não sabermos domesticar esta relação que temos com a tecnologia. Eu este ano comecei a usar o modo voo muito. Para dormir é sagrado. E para qualquer momento em que eu esteja mesmo a trabalhar, meto-me no voo, porque eu sei que vou ter notificações e que vai fazer é com que eu disperse de alguma forma e tenho muitas tarefas para fazer, mas se eu tiver a fazer 10, ao mesmo tempo não vou conseguir fazer uma. Mas como é que tu fazes? Tu trabalhas muito as redes sociais, por exemplo. Desligas depois? Tive um mês sem redes. Ok. E muitas mensagens, está tudo bem, as pessoas achavam estranho, como assim a pessoa que usa muito redes. Mas depois não ligas ao feedback ou trabalhas as redes e... Eu estou numa fase em que as redes sociais ocupam muito o espaço cerebral, sabes? E quando esta tentativa de conectar ao presente e aos livros, ando, por exemplo, eu vim aqui e não anunciei, ainda vou anunciar, porque merece muito esta iniciativa ser divulgada. Mas imagina, o programa nunca é tarde, que eu tenho que promover durante a semana. Quando estive nas Flores, estive fora, não promovi e senti-me mal. E a RTP disse-me, então não estás a promover nas tuas redes. Há essa... Trabalhar na comunicação e teres de promover os programas, és obrigada a conectar-te mesmo quando tu não queres. E eu acho que a tecnologia é mesmo muito inimiga de quem quer ler. É muito difícil, tu estás a ler e estás constantemente... Eu já te vou perguntar o que é que lês e como é que decides o que lês, mas tu andas sempre também com caderninhos a escrever. Sim, ou então, imagina, eu costumo dizer que se eu morresse hoje ou amanhã, e se alguém se der o trabalho de ir buscar todas as coisas que eu tenho escritas em cadernos, em notas de telemóvel, nos vários telemóveis que fui ter, e nas notas de 2 computadores, que também tenho muitas notas lá, quase um livro do Desassossego de Fernando Pessoa, que foi escrito assim de forma bastante... não é uma linha de fio condutor, são reflexões. E tenho uma grande vontade de escrever e de apontar. Mas é em modo diário? Não é em modo
diária, muito... Às vezes estou aqui a conversar convosco e se calhar quando sair daqui vou escrever sobre utopia, porque esta palavra ficou-me e já não refletia muito sobre utopia, se calhar vou para aí. Tenho essa necessidade de apontar de alguma forma os pensamentos e sinto cada vez mais que me devia obrigar, devia criar um momento no meu dia para me sentar e anotar alguns pensamentos, que às vezes com a correria do dia também não consigo, mas tenho esse ímpeto de apontar ideias e de escrever muitos poemas mesmo. A formatação das frases sai assim, sim, muito poucas pessoas sabem. A formatação das frases fica assim meio desarmada a um ritmo de poema, mas gostaria mais de ter mais tempo para ler do que para escrever. Então significa que tens a ambição de escrever um livro? Muita gente me pergunta isso e diz que eu teria potencial para escrever um livro, mas eu não sinto essa vontade, muito porque já li tantas coisas extraordinárias que sinto que não ia acrescentar grande coisa à literatura, sabes? E sobre a literatura em si, ficção, não consigo de todo, porque eu não consigo inventar histórias que não existem. Tudo o que eu escrevo é muito baseado em reflexões, em sentimentos, coisas que eu senti, ou indignações, coisas que me irritam à minha volta, como esta questão dos bebés agarrados à tecnologia. Mas escrever algo que acho que fique, não me deixei para aí, mas não digo não. Claro. E a professora tem essa vertigem também, da escrita? Ou... De ler e de escrever, sim. Apontar tudo, estava a ouvir agora a Diana, eu tenho sempre este tipo de livrinhos, sim, mas também tenho o Notes ali no telemóvel. Exato. E a maior parte dos sítios eu tenho muita dificuldade, estou sempre a assistir a congressos ou pequenas palestras, e as pessoas pensam que eu estou a fazer outra coisa qualquer, a responder e-mails, e não. Eu estou mesmo a tomar notas de tudo aquilo que as pessoas estão a dizer. E, inclusive, para congressos, vou sempre com o computador e tenho um programa no Evernote, onde eu ponho tags, ponho a fulaninho de tal, está a falar, Miguel Ribeiro está a dizer isto, disse qualquer coisa que eu achei interessante, ponho lá, ponho uma tag, daqui a 20 anos, se me perguntarem o que é que foi dito aqui, eu tenho lá... Com a data, dito. Com a data. Não, o Evernote é incrível. Não, eu sou muito desorganizada. O Evernote é incrível. Põe-se lá, põe-se as tags e eu basta ir procurar aquela palavra e ele arranja... Mas isto que faz isso é bem verdade, porque imagina, se eu tiver um jantar com amigos e se uma frase muito interessante, às vezes essa frase dava um poema, dava uma qualquer coisa, eu vou apontar e depois começo a refletir sobre essa frase e a escrever. E fico sempre com medo que as pessoas estejam a achar que eu estou a ser antissocial por estar a telemóvel, porque eu detesto as pessoas que estão comigo a jantar e estão a ver stories ou assim, sabe? Acho mesmo falta de noção de não estar no presente. E como é mais fácil, não é? Temos um caderno e estamos ali, é mais fácil ter nossas notas. E sofro disso também, de pensar sempre, as pessoas estão a achar que eu estou aqui a aliar, mas não estou, na verdade, estou a tentar conectar com aquilo que aconteceu e deixar isto registado. E escrita, tive recentemente a primeira, eu escrevo muito, aliás, escrevo uma newsletter para casa como todas as semanas, que são uma pequena reflexão, já vai agora, penso que estamos quase perto das 160. Portanto, hoje, amanhã tenho que entregar e não faço ideia, às vezes vou falar sobre aquilo que fizemos hoje. Mas é sempre um stress muito grande, porque eu nunca sei, à segunda-feira de manhã tenho que estar lá de certeza. Mas tive recentemente também um convite por parte do Monção, da Emília Silvestre e do Carlos Pimenta, o ensinador, para escrever uma peça de teatro. Deram-me o título, disseram tem que se chamar Mulher de Shakespeare. Porque era para dizer... daí ter aqui o Shakespeare aqui do lado. Sim, o Shakespeare eu traduzo Shakespeare há muitos anos. Mas eles, se calhar, por isso é que me convidaram, disseram que tem que se chamar Mulher de Shakespeare, tem que ser para uma atriz e para uma cantora, e agora entrego-te essa encomenda. E depois, na altura, mas é engraçado que as mulheres de Shakespeare são sempre secundárias, não é? Elas não são propriamente secundárias, elas sim, são secundárias no sentido da importância, mas elas... mas acabam por se afirmar muito. Por exemplo, aquilo que nós fizemos, eu depois trabalhei com Matilde Real na dramaturgia e a peça já agora vai a palco, já esteve em Vila Nova Famalicão e vai 11, 12, 13 e 14, está lá no Porto, no Teatro Helena Sai Costa. Mas o que nós temos é personagens muito trágicas, muito importantes para a peça. Nós pegamos, sobretudo na Miranda, a filha do Próspero, na Tempestade, na peça da Tempestade, e acabamos por pôr a Miranda a ler todas as peças de Shakespeare para aprender a ser mulher, porque ela está sozinha numa ilha. As mulheres são muito importantes nas peças de Shakespeare, só que são tão importantes e tão fortes que depois o Shakespeare as mata. Elas acabam invariavelmente mortas. Aliás, há uma cena da peça em que nós o que vemos é o nome das pessoas, das mulheres que morreram e da forma como morreram. Portanto, o Shakespeare parecia que não lhes dá-lhes palco e de uma forma até
muito inovadora, muito precursora para a sua época, mas depois parece que elas não podem vencer. Portanto, as mulheres inteligentes e fortes acabam todas por morrer. Mas sim, portanto, essa foi a minha primeira experiência. Isso é muito atual ainda, não é? Parece-me, não sei. Tu que és um bocadinho feminista, és capaz... Espero que seja toda a gente feminista de toda a gente. As pessoas sabem o que é, acho que toda a gente deve ser. Mas eu percebo a pergunta do Miguel, porque nós fomos à rua fazer um vox pop, mulheres em Shakespeare, vão dizer a Julieta e morreu muito rapidamente, não é? Hamlet, Lear, as pessoas associam mais a... Mas a Julieta é uma supressora, ela revolta-se contra o pai, ela acaba por morrer por um engano, não é? Peço desculpa. Mas ela é uma personagem subversiva. Sim. Peço desculpa. Falaste do feminismo, mas eu falo... Sim, esta ideia de que as mulheres têm sempre mais dificuldade em conquistar o palco, o protagonismo na sociedade. Sim, olha, no meu caso, eu olho para o meu percurso e todas as portas que me foram abertas por homens. Todos os meus diretores, nos vários sítios onde eu estive, foram sempre homens. Isso dá que pensar. E é uma preocupação que eu tenho, mesmo no programa da minha geração. Se formos ver uma balança, são mais as mulheres que levam o programa do que homens, e também é assim, uma espécie de statement de muito porque quando eu comecei... Esse equilíbrio que queres fazer, inconsciente ou consciente? É um desequilíbrio para pôr mais mulheres com o microfone à frente, e muito porque quando o programa agora está na RTP3 e na Antena 3 aos domingos, mas começou no Observador, e na altura quando eu criei o programa, inventei ou vendi à Rádio Observador, era a dizer que ouvimos sempre as mesmas vozes no espaço público, sempre os Marcos Mendes e o José Gomes Ferreira da vida, nada contra nenhum deles, mas são sempre as mesmas pessoas, os tudólogos sempre os mesmos. E que eu conheci efetivamente muita gente da minha idade, até mais novos, que à mesa de um convívio sentia-me muito mais, um sentido mais pedagógico em relação àquilo que é a atualidade do que pessoas que estão na televisão, muitas vezes com interesses políticos, a explicar-nos a atualidade com os seus enviesamentos. E na altura disseram, ok, então apresento uma lista de 50 nomes no mínimo para ver se isto tem pés para andar. Mandei desesperada à procura e a dificuldade maior que encontrei era mulheres. Eu lembro-me de andar no Observador, eu perguntava aos meus colegas jornalistas muito mais velhos do que eu perguntava, olha, na altura era aos 30, agora até aos 35 anos. Por favor, diz mulheres, porque a primeira procura era mulheres inteligentes, com sentido crítico, com vontade de opinar sobre o mundo, com opiniões sobre a atualidade. E eu ia muito por boas notas, à procura desse tipo de mulheres, e procurava, era muito boca a boca, e eu recebia invariavelmente esta resposta. Querida, com menos de 30 anos não há mulheres inteligentes. De colegas de profissão mais velhos. E isso criou assim uma espécie de... A sério que não há, elas estão aí, mas ninguém anda à procura delas. Então, na primeira temporada, eu consegui encontrar algumas muito menos do que homens e estavam muito mais ligadas à política. E eu fui mais aos partidos, sabes? E ainda vais encontrando, apesar de ser uma área muito mais dominada por homens, há mulheres. Desde que fui para a RTP3, comecei a tentar afastar-me da política, ir à cultura, à arquitetura, outras áreas, arte. E ciências também, e são imensas as mulheres inteligentíssimas, com poder para falar, com especialistas nas suas áreas, e o que faltava mesmo é ir à procura delas e dar-lhes o palco, percebes? Porque mesmo agora com este programa eu recebo mensagens de amigos meus jornalistas a pedir os contactos das pessoas que eu entrevistei para levá-las a outros palcos. Portanto, o que eu sinto muitas vezes nem é culpa, às vezes não é culpa dos mídias, é uma preguiça, sabes? E mesmo assim, notícias eu via isso. Eu trabalhei na produção da opinião pública, fazia dossiês. Por causa, uma das primeiras interações que nós tivemos foi tu a dar-me os parabéns porque gostava dos meus dossiês para preparar os temas. E olha, obrigada. Eu acho que era bom fazer os dossiês. Mas eu lembro-me de como é que a SIC se arranjava os comentadores. Era muito a ligar para este e para aquele, ligar-se para os mesmos, sabes? Para aqueles mesmos que dizem que sim rapidamente e que vão falar. E não havia essa vontade de, não, vamos procurar outras pessoas. Não vamos pôr... mais uma espécie de Júlio Isidro agora eu disse, é como chegar de trabalho na SIC também. É fascinante, desculpa. Falar assim que eu posso. Não. Vai falar no centro, só televisão. Em casa, porque ele não é engenheiro. Também tenho sentido crítico. eu sei. Mas, voltando a esta coisa de trabalhar todos os dias com a palavra, e sei que até com a poesia, porque tem uma revista, ou teve... Não lançamos agora. É a Pá, não é? A Pá, que é o que é isto? É uma revista Pá. Era assim. E é uma revista que acabamos de lançar e esperamos que toda a comunidade, e agora dizemos comunidade, nós quando falamos em comunidade na reitoria estamos a falar toda a gente, não é apenas a comunidade académica. E isso tem...
motiva interesse por parte dos alunos ou não? Eu espero que sim. Não, nós estamos a tentar mudar a universidade. Pronto, a Utopia, quando o atual reitor, portanto, este é o segundo mandato, me convidou para assumir o pluro da cultura, eu não o conhecia e, portanto, o visto apenas uma vez, como médico, tinha ido a uma consulta, mas ele nem se lembrava de mim, e eu acredito que o fez por causa da minha existência na palavra Utopia. Portanto, a ideia foi mesmo mudar, e nós estamos a tentar mudar a universidade, para a universidade ser um sítio, um lugar onde os estudantes vão procurar uma formação especializada e para ser um sítio de crescimento, um sítio de encontro também. Então, todos nós dizemos que queremos cidadãos qualificados para o futuro, queremos criativos, inovadores. Para serem criativos e inovadores têm que ter esse espaço. E então começamos a trabalhar muito a área das residências artísticas, que existem no Brasil, eu fui recentemente ao Brasil para visitar diferentes universidades há muito tempo, que existem, por exemplo, em países como França, também Suécia e Dinamarca, e nós cá não temos esse hábito. Então, já no ano passado tivemos com António Pop 3 residências artísticas muito curtas, correram muitíssimo bem, com muita adesão. E agora, este ano, vamos ser a primeira universidade portuguesa a ter um fotógrafo, que é o nosso artista residente, e que vai andar a promover a fotografia artística, portanto, ir para além da fotografia do Facebook, não é? Que se tira para o Instagram. Das selfies. E portanto, vamos ter palestras sobre o que é fotografia enquanto arte, etc. E temos também uma pessoa contratada, uma jovem poeta, eu digo poeta porque era assim que a Luísa dizia, não é? Uma jovem poeta que vai andar exatamente a trabalhar a ideia da poesia. E ela, juntamente com outros que nós, entretanto, também contratamos, inventaram um projeto que se chama Sentir os Lugares. Então vão andar pelas cidades, porque a ideia é também irem fora do Porto, mas vão andar a sentir o lugar e a fotografar, ou a desenhar, ou a esculpir, ou a fazer também poemas. A poesia é a criatividade pura com a palavra, não é? Como é que nós, com as palavras que usamos todos os dias, podemos ser criativos? E agora está mais do que provado de que a criatividade numa área é transferível para outra área. Portanto, se nós queremos um jovem cientista que seja capaz de criatividade, se ele for um bom poeta, ou se for capaz de escrever poesia, de certeza que será muito mais criativo. É isso, e a outra coisa que é aquilo que o Byung-Chul Han diz na Expulsão do Outro, que é que nós precisamos sempre de ouvir pessoas que são diferentes de nós. E por isso é tão importante nós falarmos com pessoas de outras culturas. Porque eu só consigo progredir quando misturo outra cultura e outras formas de ver na minha forma de ver. Eu vi isso, por exemplo, recentemente, um dos temas que temos estado a trabalhar muito na Utopia tem a ver com a sustentabilidade ambiental e, sobretudo, esta ideia de nós considerarmos que os animais não humanos e que a natureza também fazem parte ou antes. Nós estamos inscritos em algo muito mais vasto. E uma das coisas que tenho andado a descobrir é o conceito de bem viver, que nós encontramos, por exemplo, na América do Sul. Eu recentemente estive com a Fernanda Espinosa, que foi a Ministra da Cultura e do Ambiente há uns anos atrás, e eu achava que ser Ministro da Cultura e do Ambiente era uma coisa completamente impossível. E ao falar com ela, ela disse, não, a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi ter mudado a Constituição do Equador. No Equador, quando a natureza é agredida, tem direito a um defensor público. Se um animal é agredido, tem direito a um defensor público. Isto são coisas fantásticas. E quando eu disse, mas isto é extraordinário, ela disse, não, isto é apenas a consagração na lei do Equador daquilo que nós pensamos há muito tempo, que é o conceito do bem viver. Portanto, essas coisas, essas ideias que nos chegam e que dizem, mas realmente nós é que estamos a pensar com a nossa forma de pensar antropocêntrica, esse contacto com essas ideias de fora é que nos fazem mais criativos e às vezes descobrir coisas que já foram descobertas por outros. Também tens essa vontade de descobrir coisas, tens uma imensa curiosidade, não é só de perguntar, é de olhar à tua volta. Sim, uma das coisas mais me perturbou no meu crescimento é nunca ter viajado muito, nunca tive dinheiro para viajar. E agora que trabalho e tenho o meu próprio dinheiro, é uma das coisas que mais quero fazer o tempo que é viajar. Mas achei esta ideia muito interessante, isto porque esta semana fui à praia, não tive verão, mas agora estamos no verão outra vez, não é? Aproveitei um dia e fui à Costa da Caparica. E cheguei à praia e estavam assim 3 pessoas muito perto da praia, assim, num ambiente muito divertido, descontraído. Eu fui ao mar e, entretanto, estavam muito perto do mar também, deitados, e entretanto veio uma onda e molha tudo à volta deles.
E eles agarram nas coisas, nos pertences, e vão-se embora e deixam para trás, junto ao mar, mesmo já imersos no mar, garrafas de cerveja, copos de plástico, copos de café, e vão-se embora. E eu fico assim a olhar, o que é que está a acontecer? E comecei, desculpem, vocês vão limpar isto, vocês vão levar isto ou não? E eles a dizer que não iam levar, porque eu é que tinha que levar. E eu disse, desculpem, mas isto é crime. Eu disse que era crime, porque depois eu fui ver, não é crime. Não é crime. Eu disse, isto é crime, eu vou chamar a polícia marítima. Eles apressam-se a agarrar tudo. Eu fui pesquisar e não é crime. Aquilo ia ficar ali a boiar, sabes? Daí eu empatizei muito com esta ideia de haver um defensor da natureza, tendo em conta que nós, seres humanos, não estamos a conseguir tratar dela. É tão mas posso só dizer uma coisa? Um dos projetos que nós fizemos com os miúdos aqui do Valongo, talvez se me conseguia lembrar, que era andar na serra e apanhar lixo. Como é que se chama? Plogging, exatamente. Foi plogging. E na altura, quando falaram, vamos fazer plogging. O que é isso do plogging? Isso é inventado? Não, faz plogging. Não, faz plogging em todo o mundo. Só que eu não sabia, mas acho que é fantástico. Então, os miúdos foram todos para a serra fazer joguinhos e, ao mesmo tempo, apanhavam o lixo. Fizeram jogos. Isto são coisas... E, depois, isto faz isso na praia. Você conhece fazer isso. Mas aqui, sem levar em qualquer desporto. Quando nós vemos pessoas a fazer isso, o que é que nós devemos fazer? Não devemos ficar indiferentes, não é? Eu fiquei chocada como é que não é crime. Se nós estamos a ver isto, é que não era só um lixinho, era muito lixo no mar. E as pessoas iam embora, então sabemos bem que ia acontecer aquilo, não é? Isto tem a ver sobretudo com a educação, não é? Quando nós nos sentimos responsáveis. Eu fiquei completamente fora. Eu posso fazer outra coisa, já agora. Tem a ver com aquilo que há pouco a Diana disse, que nos Açores, que foi para a montanha. Eu, por acaso, nos Açores tive exatamente a mesma coisa, não havia nada construído, paisagem construída não existia. Sim. Eu cheguei lá e eu acho que foi aquilo que estive mais próximo de algo transcendente. Sim. Pronto. Fiquei e senti-se incrível. E uma das coisas que nós estamos agora a fazer é trabalhar o conceito, aquilo que se sentiu é saúde existencial. Eu agora só sei porque andei a fazer investigação. Fui há pouco tempo num congresso também na Suécia. E na Suécia e na Dinamarca... saúde existencial, então, na Suécia e na Dinamarca já tem uma série de projetos. Isto começou, o conceito de saúde existencial começou no Canadá há 20 anos e está ligado a outra coisa que vamos começar, agora espero que sejamos pioneiros na universidade, que é da prescrição cultural. Portanto, não, há a saúde física, há a saúde mental e depois há a saúde existencial, que é esta sensação que nós temos de que pertencemos ao mundo e que é que faz algum sentido estarmos aqui. E muita dessa saúde existencial pode ser fomentada, por exemplo, pela cultura. Por eu estar a assistir a um grande concerto, quer dizer, todos nós vamos a um concerto de música clássica, não foi uma nem duas outras vezes, temos sentido tão emocionada que chorei, não é? Ou então olhamos para a Guernica, ou olhamos para outras obras de arte, compreendemos tudo aquilo que ela nos quer dizer e, de certa forma, também contribui também como veículo, para a catarse, etc. E agora aquilo que vamos começar a fazer na Universidade do Porto é exatamente treinar jovens médicos para fazerem prescrição cultural nos centros de saúde, que é uma coisa que já se faz há 20 anos no Canadá. Inclusive os médicos prescrevem e depois pode-se descontar no IRS. Na Bélgica, o próprio governo dá vouchers para pessoas que precisem de ir a programas culturais. Esta ideia é extraordinária. Portanto, vamos agora isso leva-me para a política e para os tecnocratas que estão completamente afastados destas iniciativas e que, na maior parte das vezes, acontece por ignorância dos próprios da classe política que nós alimentamos. Mas isso, a responsabilidade não é só dos políticos, é nossa também, ou não? Eu diria que começa por ser também das próprias universidades. Por exemplo, o que é a universidade? Se a universidade for um lugar de cultura, se calhar eles conseguem perceber alguma coisa, não é? Portanto, tem a ver com... Mas as universidades têm essa dificuldade em... Mas eu acho que estão a mudar. Nós agora, pelo menos dentro do grupo, do Conselho de Reitores de Universidades Portuguesas, criamos já uma comissão especializada em arte e cultura. Estamos agora a trabalhar com o governo exatamente para colocarmos artistas residentes, ou residências artísticas também junto das universidades e para chamarmos a atenção para algumas das cadeiras poderem ser diferentes. Por exemplo, já agora, isto é bem importante para a saúde. Nós já estamos para o 3º ano em que qualquer estudante de licenciatura ou mestrado da Universidade do Porto pode fazer uma cadeira que vale 3 ECTS, ou seja, pode ser médico e vale aquela cadeira tanto como anatomia ou outra coisa qualquer. E nós criamos uma cadeira no Teatro Nacional São João, outra no Museu Soares dos Reis e outra na Casa da Música. E os estudantes vão como se fosse uma cadeira completamente normal, uma disciplina normal,
durante um semestre vão, por exemplo, para o São João e falam com o diretor artístico, falam com o administrador, falam com os estudantes, com os atores, com o encenador. Por exemplo, no Museu Soares dos Reis chegaram a fazer a curadoria de uma exposição muito interessante, que foi quando agora com a reabertura do próprio museu. E essas experiências, ou seja, quando a universidade diz, atenção, esta cadeira que tu fazes aqui, que é uma cadeira cultural, esta cadeira vale tanto como outra qualquer que tu faças de engenharia, de sistemas ou de medicina, isso é um sinal importante também para os próprios estudantes, não é? Sim. Até porque, agora, aquilo que nós sabemos, quem quiser subir, e na política interessa ter realmente uma diversificação também do seu currículo, não é? Então, uns pontos a mais, fica sempre bem ter assim umas coisas de voluntariado e fica muito bem também ter também esta diversificação cultural. E eu acho que a universidade começa por aí também, o problema está na universidade. Essas pessoas com quem costumas falar nos teus programas revelam este interesse pelo mundo, ou são apenas excelentes técnicos? O padrão das pessoas que entrevisto revelam, e faz parte dessa seleção, é notar que essas pessoas estão realmente envolvidas no mundo. Eu sou envolvida no mundo, é uma pessoa que tem hábitos culturais. Me preocupa bastante, e eu simpatizo muito com estas duas expressões, saúde existencial e prescrição cultural, é o facto de está muito relacionado com aquilo que eu falei há pouco, não é? As pessoas da minha idade têm 1 ou 2 trabalhos para conseguir pagar a renda e conseguirem fazer qualquer coisa sem fazer grande poupança. Neste cenário, como é que conseguem ter menos para ócio e menos para culturais, percebes? Mas eu digo, é porque nós queremos também um corredor cultural, onde todos os jovens... preciso iniciativas destas. Mas nós dizemos, pronto, desculpa só dizer, por exemplo, qualquer estudante de qualquer nível, por exemplo, mestrado, licenciatura, mestrado ou doutoramento, tem entrada neste momento em mais de 80 instituições daqui à volta do Grande Porto, dos 15 concelhos, exatamente porque nós reconhecemos que é muito difícil entrar e pagar. Podem entrar, ou então mesmo um pagamento simbólico, mas na parte dos lugares mas isso não é em todo o país, não é? Não, estamos a fazer no país, neste momento, através de iniciativas é muito importante, mas isso é de facto um padrão nos entrevistados que tenho, mesmo quando entrevisto médicos, percebo pelo percurso deles e pelo que é sobre eles, que leem muita literatura, gostam de poesia, alguns deles até defendem que o curso de medicina devia ter cadeiras de literatura e de história. Já tem, posso dizer? Sim, e mas tem há 4 ou 5 anos. É que não é essa a percepção que nós temos cá fora ainda. Não, mas eu estou aqui como embaixadora da Universidade do Porto a dizer isto. Já há, o ICPAS tem uma cadeira, o João Luís Barreto Guimarães, que ganhou para pessoa, dá uma cadeira no ICPAS, que é a nossa faculdade, uma das nossas 2 faculdades. Depois, os que me entrevistaram este ano vieram de Coimbra e Lisboa e defendiam que existisse. Mas ainda com muita resistência. E vai muitas vezes, vai conta aquilo que falou há pouco do cientista que para ser criativo tem que ter outro lado da moeda. Isso já aconteceu. Na literatura, na poesia, nós temos imensas referências de médicos, Era o homem do nascimento, não é? Perdeu um pouco. Mas era assim que começou, não é? A formação universitária, no primeiro momento, era global, e durante o ano é que se foi especializando. E o Edgar Morin, por exemplo, que é quem fala do pensamento complexo, que ele diz que o grande problema das universidades, e aí a culpa é da universidade, foi especializando tanto saber, que nós agora somos... Ele diz até, dá um exemplo muito bonito, que é, temos ali uma tapeçaria na parede, mas nós na universidade estudamos apenas um fio da tapeçaria. Portanto, como é que eu vou apreciar a beleza do padrão se eu só tenho este fio? E, portanto, precisamos de pensamento complexo, o que significa que tenho de ser capaz de contextualizar, de perceber, de articular. A pergunta que tu me fizeste, que não respondi, era uma coisa relacionada com a curiosidade, que eu acho que isso estimula logo as crianças, e é afastando-as, mais uma vez, lá estou eu, dos ecrãs. O estímulo é muito mais importante, eu acho, para um pai, para uma mãe, passarem esse sentido de curiosidade numa criança do que vais ser médico, vais ser isto, sabes? Pô-la no mundo e deixá-la explorar, perceber o que é que ela gosta. E estimular cada vez mais a curiosidade, porque vamos criar adultos muito mais curiosos e complexos e que podem ser médicos, mas gostam de ir ao teatro, não é? Eu acho que isso falta vão ser melhores médicos. Vão ser melhores médicos. Sem dúvida. Com mais empatia e muito melhor sentido humano. Estamos nos minutos finais. Eu queria abrir aqui o espaço, certamente que tem perguntas para as nossas convidadas, ou não? Vá lá. É só superar aquele verbo de timidez inicial e mandar uma perguntinha cá para fora. Posso colocar a questão? Sim, eu sabia que também uma questão. Obrigada. Eu gostaria de ouvir ambas. Eu queria colocar uma questão. Nós estamos aqui a falar muito, perguntam, mais uma questão de jovens universitários, de muitas pessoas que podem não
fácil ou não de acesso, mas o que é que diriam para o público geral quando é tão difícil algumas pessoas terem acesso? À cultura? Eu posso dar a resposta. Vai à casa comum, onde é tudo de graça para toda a gente. Se for à casa comum, todos os dias, portanto, nós na casa comum temos, às vezes não temos ao domingo, no domingo estamos fechados, e às vezes não temos à segunda, mas infelizmente, eu digo infelizmente para a minha equipa que anda esta fase, mas de terça a sábado, tenho de certeza a melhor música. À sexta-feira temos sempre cinema europeu, temos sessões de poesia, temos tudo lá, e é sempre tudo gratuito, para toda a comunidade, exatamente porque temos essa percepção que nós não queremos que os estudantes sejam uma ilha no meio da cidade. E a Casa Comum é onde? A Casa Comum fica na reitoria da Universidade do Porto. E é tudo gratuito, sempre. Mas se for transmontante, há alguma dificuldade em ir à Casa Comum? Não, vai com certeza. As universidades estão agora a começar a ter programação cultural completamente gratuita. Portanto, tendencialmente vai ser isto. Ou seja, as universidades estão a tornar-se agentes culturais importantes das cidades. Agora, é importante que as próprias câmaras municipais criassem outros centros de apoio que não fossem a universidade, não é? Até porque nós não chegamos para todos. Eu acho que falta sempre aqui uma rede que realmente tem a ver com a comunidade, como estava a dizer, tudo possa estar mais interligado. Claro. Porque isso falta, eu neste momento, eu sou formadora de adultos, e a percepção um bocadinho que é muito o Portugal, em muitas situações, e para mim também tem sido uma aprendizagem muito grande. Faltam muitas coisas que possam chegar a muitos sítios. E não chegando a muitas pessoas em muitos sítios, vamos estar aqui a parecer um bocadinho, como quem dizia, a convidada, que as coisas vão um bocadinho indo para uma elite, que não é de todo o que é pretendido. Então, tem a ver, é um pouco também aqui juntar uma reflexão neste sentido. E as redes tinham que ser, na minha opinião, muito mais espalhadas. E muito mais rede, não só coisas para funcionarem de forma individual. Muito bem. Não sei se há mais questões. Eu vou desafiar aqui as nossas convidadas, como trouxeram livros, não é? Se querem ler alguma coisa, podes. Ou falar sobre o livro que estão a trouxer. Eu sublinho livros a lápis, posso ler um sublinhado. Cuidado. Acho que vai-se. Quiser, quem acaba aqui a fazer peso, não está. Quer entretanto, ler alguma coisa? Sim, não, eu que tinha trazido porque o Miguel tinha-me dito que tinha a ver sobre o discurso, sobre a falarmos do poder da linguagem, e eu tinha pensado em 2 livros que são para mim uma referência. Um deles é o 1984, do George Orwell, onde realmente a opressão que toda a gente conhece, o Big Brother, não é? É a sociedade de Big Brother, uma sociedade oprimida, mas é uma sociedade oprimida também por causa da restrição da linguagem, que é uma coisa que me mete muita impressão hoje. Tem a ver com a leitura e com a falta de leitura. Nós sabemos que somos capazes de falar, de comunicar numa língua estrangeira com 800 a 1000 palavras. Portanto, aquilo que nós todos dizemos, a língua mais falada em todo o mundo é o bad English, não é? O mau inglês, chega com 800 a 1000 palavras, eu sou capaz de comunicar em qualquer língua. Okay? Não preciso mais. Um estudante que termine mais ou menos até o 12º ano terá à volta de 8.000 palavras. Eu espero não estar a errar nos números. Mas nós podemos chegar facilmente aos 28.000 palavras. Estou a falar de vocabulário ativo e não passivo, não é? Podemos chegar a 28.000 palavras se lermos. E aquilo que me mete muita impressão é a forma como nós estamos a perder o vocabulário. Eu lembro que no outro dia numa aula estava a falar da cultura nipónica e os meus estudantes não percebiam o que é que eu estava a dizer. Perguntaram a cultura aqui, eu fui olhar para eles todos e disse nipónica, do Japão. Eles, e fiquei assim, isto é uma palavra que deveriam ser capazes de conhecer. Portanto, e era vocabulário passivo, nem sequer era ativo. Essa redução aparece, por exemplo, com já agora só os... como é que se chama? O software que nos corrige as nossas... O spell checker, exatamente. O Grammarly, por exemplo, que quase toda a gente agora usa, escreve em inglês e usa o Grammarly, está a reduzir-nos o vocabulário, porque ele diz, não é assim que se constrói esta frase, faça de outra forma. E toda a gente em todo o mundo está a construir da mesma forma. E, portanto, a criatividade está ali logo a ser matada. Portanto, está ali já morta. Eu até já diria que está a ser ali assassinada. E realmente, estamos agora voltando ao 1984, ao 1984. A forma de reduzir e de controlar as pessoas era através da nova língua, não é? O Newspeaks, para aqueles que tenham lido em inglês. E no apêndice, por exemplo, aquilo que se diz é o objetivo da nova língua era não só fornecer um meio de expressão adequado aos pontos de vista e hábitos mentais
dos partidários de Wingsock, mas também fazer com que se tornassem impossíveis quaisquer outros modos de pensar. E exatamente esta ideia de que o poder da língua reside na sua capacidade de transmitir aquilo que nós pensamos. Quando nós falamos na universidade ou na escola como o elevador social, devem incluir estas competências. Eu devo preparar-me, portanto, para saber falar em público, para saber comunicar as suas ideias. De outra forma, nunca há de ser capaz de contribuir para mudar a sociedade. E, portanto, esta ideia de fomentar a leitura para alargar o vocabulário e, sobretudo, fomentar, em vários contextos de educação, situações em que eles possam treinar a oralidade, parece-me fundamental. Outro que eu tinha trazido é do Rei Lear, de Shakespeare. Há uma altura em que o Rei Lear, não sei se conhecem a história, o Rei Lear vai reformar-se e decide dividir o seu reino pelas 3 filhas. E pede às 3 filhas para lhe dizerem como gostam dele e consoante a resposta, dividirá proporcionalmente o seu reino. E a filha mais velha diz-lhe qualquer coisa como, deixa-me só ver se tenho aqui, a filha diz-lhe: Senhor, amo-vos mais do que as palavras podem dizer, vós sois para mim mais precioso que a luz do sol, o espaço e a liberdade, etc. Claro que fica com um bom quinhão. Depois a outra diz: faço minhas as palavras da minha irmã, mas dele vão mais longe, recuso todas as alegrias que um ser humano pode experimentar e apenas o vosso amor me enche de felicidade. E depois, quando chega a Cordília, ou Cordelia em português, que é a filha favorita do Rei Lear e a que mais ama realmente o pai, ele pergunta: então, e tu, Cordília, o que é que tens para me dizer? Ela diz: nada. E ele: mas não tens mesmo nada para dizer? Ela diz: eu gosto de vós, Senhor, como uma filha gosta do meu pai. E o Rei Lear fica furioso e deserda, e portanto a partir daí parece toda, é explotada toda a tragédia do Rei Lear, que é uma tragédia da linguagem. E trazia este exemplo exatamente para falar da necessidade de nós compreendermos, nos fazermos compreendidas, não é? A palavra vive enquanto for compreendida. Ela, quando dizia nada, não queria dizer não vos amo, meu pai, mas eu amo-vos aquilo que é normal uma filha gostar do seu pai. E, portanto, esta ideia da palavra só existir enquanto for compreendida, senão depois deixa de ter sentido, também parece muito importante. Olha, eu gostava de aproveitar desta final para responder aqui como é que podemos chegar às massas ou a pessoas que não são jovens. Eu não trabalho com jovens universitários, trabalho com jovens que tentam entrar no mercado de trabalho ou que já lá estão. Mas eu digo às vezes à minha mãe, a minha mãe gosta de ler e lê cada vez menos, e eu digo às vezes: por que não lês um livro ao invés de ler a telenovela? Tentar, ao invés de estar nas redes sociais, se vamos ver o tempo que passamos, se calhar dirigimos esse tempo aos livros, será mais interessante. E também aqui fazer a professora a Fátima falava da importância de mais espaços contribuírem para a promoção da cultura, e eu, quando soube que era na Biblioteca Municipal de Valongo, fiquei muito contente, porque adoro bibliotecas municipais, e porque a Biblioteca Municipal de Leiria, onde eu cresci, foi muito importante, porque eu venho de um meio não particularmente virado para a cultura. Tinha livros em casa, mas aos 10 anos li Margarida Rebelo Pinto, portanto estava à mão. E não tenho nada contra, acho que é interessante para os mais novos. Primeiro, viciarem-se no que é ler e depois ir então à procura de mais livros. E eu passei muitas horas na Biblioteca Municipal de Leiria e foi lá que descobri grandes livros. E por isso acho que o papel das bibliotecas municipais é fundamental e podem ser criadas cada vez mais iniciativas. Isto aqui é a prova. O livro que eu tinha aqui comigo chama-se Flores, porque fui à Ilha das Flores e tinha que selecionar 6 livros porque ia sozinha. Pensava eu que ia estar sempre sozinha, por bem levar 6 autores comigo, e escolhi o Flores porque queria ler Flores há muito tempo e porque ia para a Ilha das Flores e achei que era interessante levar o Flores. Entretanto, estava aqui a ler sublinhado e pensei que se calhar ao ler ia desvendar um pouco o que é a história, e eu, quando fui ler o livro, não sabia a história, acho que não queria dar spoiler, mas trabalho muito temas ligados à memória e à palavra, mais uma vez. E acho que, e não respondi uma pergunta que tu fizeste, Miguel, que é como é que eu seleciono os livros que vou ler. Neste caso, nesta viagem que eu fiz, os primeiros 3 livros eram falar sobre o tempo e sobre o repouso e o descanso, como é que uma pessoa pode fugir a uma situação de burnout, daí ter começado pelo Byung Chul Han, Vita Contemplativa, depois passar para a história do repouso, depois eu acabei por ler o Ilhas Desconhecidas, do Rô Brandão, que é um autor que eu adoro e que nunca tinha lido aquele livro Ilhas Desconhecidas, porque passa-se na viagem que ele fez aos Açores e à Madeira, e eu gostava muito do Humus, que é um dos livros da minha vida. E adiei esse livro
Ilhas Desconhecidas, porque como se passava lá, eu nunca tinha ido lá, achava que era mais interessante para mim lê-lo estando lá. E acabei por fazer isso, li o capítulo dedicado ao corvo, quando escreve ao corvo, e o Paulo Brandão descreve o corvo como um mundo em que é o homem e o boi, e tu lá eu passei 6 horas eu e as vacas e os bois no caldeirão do corvo. Era só eu e elas faziam um xixi descontraídamente ao pé de mim. Eu achei isso maravilhoso, e ter lido o Brandão naquele momento foi muito, muito inspirador para mim. Eu acho que essa é uma dica muito importante para quem tem esse afastamento com os livros, é procurar histórias ou livros que as pessoas tenham interesse sobre, sabes? Se tu não gostar de ler, pensa no interesse que tu tenhas. Não gostas de ler, mas gostas de inteligência artificial. Te compra um livro sobre inteligência artificial. Não gostas de ler, mas gostas de carros. Se calhar começar um livro sobre mecânica, ou assim, ou sobre carros. E depois então começar a tentar ir para outros livros. E acho que é muito por aí, não perder o contacto com a leitura. E há uma coisa que eu e o Alvin temos em comum, uma vez conversámos sobre isso. Eu sinto que quando leio, e não tenho lido muito, desde Vinho das Flores não ando muito, pelo menos livros de forma comprometida, sinto que fico muito mais bem falante no dia seguinte. Entornei vocabulário para dentro de mim, portanto no dia seguinte vou falar com muito mais serenidade, tenho muito mais palavras para dizer às pessoas, sou mais criativa, mais paciente. Portanto, acho que a leitura traz contributos para toda a gente, seja em que idade for, por isso vivam os livros e vivam as bibliotecas municipais. Muito bem. Eu não trouxe livros, mas... Estás a ser lida? Mas é importante começar-se com estes, quanto mais com estes. É disto que eu creio. Eu tenho lido muito disto. Pois, as tuas crianças. Boa tarde. A seguir às 6 da tarde temos o encerramento do festival. Será aqui no Centro Cultural de Irizinde, com Há Palavras que nos beijam. Espero que estejam lá e até para o ano. Até para o ano.